Um abraço aos meus amigos e às minhas amigas. Estamos em um novo Radar Econômico, dia 28 de junho do ano 2024. Excepcionalmente, até hoje, o programa é veiculado nas manhãs TCM. A partir da próxima semana, no mês de julho, estaremos no horário habitual do programa, às quintas-feiras, às 20 horas e 15 minutos, para os telespectadores da TCM, dirigentes e sindicalizados das Câmaras de Dirigentes Lojistas, Associação Comercial e Industrial de Mossoró, Sindicato da Indústria da Extração do Sal, Sindilojas, Sindicato do Comércio Varejista de Mossoró, Sindicato da Construção Civil, enfim, para os professores, estudantes e para os telespectadores em geral de economia, de administração e dos demais cursos superiores, como para os alunos do segundo grau e para todos os telespectadores da TCM. Santo do dia. Hoje, 28 de junho, o santo do dia é Santo Irineu. Natural da Ásia, Irineu nasceu provavelmente em Esmina, que viveu na Gália até 177 d.C. Ainda jovem, teve como professor o bispo Policarpe, que por sua vez foi discípulo do apóstolo São João. Foi uma verdadeira testemunha cristã em um período de dura perseguição. Amanhã, 29, se celebra o dia de São Pedro e São Paulo. São Pedro, que foi o sucessor de Cristo como o primeiro Papa da Igreja. E São Paulo, que depois virou um pregador e devoto ao cristianismo, com tanto fervor e tanta alegria, irradiando a todo mundo a sua palavra cristã. Então, estamos vivendo um período do encerramento do mês junino e dedicado amanhã a Pedro e a Paulo. Notícia da economia da semana. A AliExpress e o Magalu fecharam um acordo e venderão produtos no Brasil pelos dois marketplaces. A previsão é que a parceria esteja disponível a partir do terceiro trimestre. A expectativa é que a parceria comece no terceiro trimestre de 2024 e o terceiro trimestre já começa na semana que entra, na segunda-feira. Mas as negociações começaram ainda no ano passado, segundo as empresas. Sobre os tipos de produtos que serão vendidos na plataforma do Magalu, são itens de cauda longa, como produtos de beleza, eletrônicos e para escritórios, móveis em geral. Além disso, as empresas também informam que os produtos 1P, aqueles que são vendidos direto ao consumidor final por meio de uma e-commerce do Magazine Luiza, serão distribuídos no território nacional por meio da plataforma da AliExpress. Abre aspas, serão vendidos inicialmente itens das categorias dos bens duráveis, nas quais o Magalu é líder do mercado no Brasil, com capilaridade logística fortemente estabelecida e as vendas e-commerce com estoque próprio da companhia, informa o Magazine Luiza em nota oficial distribuída a respeito do assunto. Essa parceria entre a AliExpress e a Magalu fez com que as ações do Magazine Luiza subissem preponderantemente essa semana na Bolsa de Valores de São Paulo, a chamada B3. De acordo com Frederico Trajano, quanto mais produtos disponíveis para o consumidor dentro da plataforma, melhor ainda. É uma boa notícia para o mercado e animou a rede varejista, apesar das notícias desfavoráveis da semana com as falas atabaloadas do nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva, confundindo governabilidade com economia e fazendo com que o dólar americano disparasse por toda essa semana no Brasil, chegando a R$ 5,51 na quarta-feira, dia 26, e, portanto, a maior cotação do dólar desde 1º de janeiro de 2022. Há 2 anos e 6 meses, o dólar não chegava a R$ 5,51. A Argentina, nosso vizinho irmão, entrou em um quadro de recessão técnica, que ocorre quando a economia retrai por 2 trimestres consecutivos. Na segunda-feira, dia 24, o Instituto Nacional de Estatísticas e Censos, o INDEC, divulgou lá na Argentina que o Produto Interno Bruto, o PIB, havia caído 5,1% no primeiro trimestre de 2024 em relação com o mesmo período do ano passado e recuou 2,6% em comparação com o trimestre anterior, que foi outubro, novembro e dezembro de 2023. Os setores da construção civil caíram 19%, a indústria de transformação 13%, a atividade de intermediação financeira caiu 13%. Foram os que mais apresentaram as quedas maiores. Enquanto isso, a agricultura, a pecuária, a caça, a silvicultura foi o segmento com maior alta de 10,2%. Outros dados econômicos do país também são acompanhados pelo mercado, especialmente a batalha contra a inflação,
e o aumento do número de argentinos desempregados. A taxa de inflação no país desacelerou a 4,2% em maio, segundo o Índice de Preço ao Consumidor, o IPC. Na comparação anual, o índice não deixou 3 dígitos. A inflação anual da Argentina é de 276%. Portanto, é uma avassaladora inflação de 276% e o país vizinho vive dias difíceis. Para você ter uma ideia, meu caro telespectador, o dólar americano passou a valer mais de 300 pesos na Argentina. 300 pesos. Nós estamos reclamando que no Brasil o dólar está caro, a R$ 5,51. Na Argentina, um dólar americano vale mais de 300 pesos. O Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo, o IPCA 15, subiu 0,39% em junho, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, nesta quarta-feira, dia 26. O número indica uma desaceleração em relação à alta de 0,44% apurada em maio. A maior variação, 0,98%, e o maior impacto, 0,21% sobre o total, vieram do grupo Alimentação e Bebidas. Na sequência aparecem Habitação, com 0,63%, Saúde e Cuidados Pessoais, 0,57%. O resultado da prévia da inflação veio menor do que as expectativas do mercado, que apontavam para uma variação em torno de 0,45%. O IPCA 15 acumula alta de 2,52% até o sexto mês do ano corrente e de 4,06% em 12 meses. No mês passado, esses números eram de 2,12% e de 3,70%. O acumulado anual do índice segue dentro da meta da inflação perseguida pelo Banco Central do Brasil para 2024, de 3%, com tolerância de 1,5% para cima ou para baixo. Dos 9 grupos de produtos e serviços pesquisados do IPCA 15, 7 tiveram alta em junho. Apenas o grupo dos transportes caiu 0,23% e o de artigos de residência caiu 0,01%. Contribuíram para esse resultado as altas da batata inglesa, do arroz, do tomate. No lado das quedas destacaram-se o feijão carioca e as frutas em geral. A alimentação fora do domicílio subiu 0,59%. O governo do presidente Lula publicou um decreto nesta quarta-feira, dia 26, em que modifica o sistema de metas da inflação do país, como já era esperado pelo mercado e vinha sendo anunciado pelo próprio executivo desde o ano passado. As alterações foram publicadas na edição extra do Diário Oficial da União. A partir do dia 1º de janeiro do próximo ano, 2025, o Brasil passa a ter uma meta contínua de inflação, cujo patamar deve ser definido em reunião do Conselho Monetário Nacional, que reuniu-se na quarta-feira. O Conselho Monetário Nacional é composto pelos ministros da Fazenda, Fernando Haddad, do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, e além do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Com essa nova campanha, é dado o aval à equipe econômica para que a meta seja mantida no patamar anual de 3%. Como há uma margem de tolerância de 1,5% para cima ou para baixo, ela poderá variar de 1,5% até 4,5%, sendo cumprida, portanto, a meta fiscal. O que muda? Um novo sistema vai substituir o modelo atual de busca pela meta em cada ano calendário. O que mudará, na prática, é o intervalo do cálculo. Atualmente, a meta é anual, ou seja, o governo trabalha para assegurar o cumprimento da meta no período de janeiro a dezembro de cada ano. Com a adoção da nova meta contínua, o que valerá é o intervalo de 12 meses, a qualquer momento do ano, independentemente do ano calendário, ou seja, o objetivo passa a ser contínuo, mês a mês, o que, segundo o governo, transmitirá aos agentes econômicos maior estabilidade e previsibilidade. A meta será representada por variações acumuladas em 12 meses do índice de preços de ampla divulgação, apuradas mês a mês. E as contas do governo registram um déficit de 61 bilhões de reais em maio, o pior resultado para o mês em 4 anos. Segundo o Tesouro Nacional, esse foi o segundo pior resultado para mês de maio desde o início da série histórica em 1997, perdendo apenas para 2020, o ano da pandemia da Covid-19. O déficit primário ocorre quando as receitas com tributos e impostos ficam abaixo das despesas do governo.
Se as receitas superam as despesas, o resultado é de superávit primário. De acordo com o Tesouro Nacional, em maio, a receita líquida foi de 164 bilhões de reais e a despesa de 226 bilhões de reais. O déficit registrado das contas do governo em maio aconteceu apesar do bom desempenho da arrecadação, que somou 203 bilhões de reais, recorde histórico para o período de maio. A parcial do ano e a meta fiscal. Ainda segundo o Tesouro Nacional, no acumulado dos 5 primeiros meses do ano, as contas do governo registram um déficit de 29 bilhões 990 milhões de reais. O governo informou que busca zerar o rombo das contas públicas neste ano, meta que consta na Lei da Diretriz Orçamentária, a LDO, aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo Presidente da República. É mais um alerta para o Ministério da Economia, que tem à frente o competente ministro Fernando Haddad, mas que é atrapalhado pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, que, deixando a sua cadeira presidencial de maior mandatário da nação, vai se imiscuir com o Banco Central do Brasil, que controla a inflação com a meta de Selic de 10,5%, premido pelas condições com que a inflação acelere, já que a inflação é o maior mal para uma economia. O dólar fechou quarta-feira a R$ 5,51, no maior patamar em mais de 2 anos, após novas falas de Lula. A moeda norte-americana teve alta de 1,20%, cotada a R$ 5,51, desde 1º de janeiro de 2022, ou seja, há 2 anos que o dólar não chegava a esse patamar. Já o principal índice acionário da Bolsa encerrou em alta de 0,25% na quarta-feira, aos 122.641 pontos. Mas o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, tem emitido a toda hora, em todo instante, comentários desairosos contra o Banco Central do Brasil, que é a autoridade monetária do governo, que faz os juros altos no sentido de frear a inflação, diminuir o consumo e frear a inflação, muitas vezes provocada pelo próprio governo, com atos desacertados. Mas mesmo assim o dólar de ladeira acima e o brasileiro sofrendo, já que muitos dos produtos que nós consumimos são importados e a importação começa a encarecer com o dólar valendo R$ 5,51. É preciso que o nosso presidente da República, respeitável presidente Luiz Inácio Lula da Silva, fale sobre o governo de uma maneira geral, sobre as estradas, sobre o descalabro na saúde pública, sobre a educação que está cambaleante. Agora mesmo as universidades federais passaram 60 dias em greve. Fale sobre a segurança nacional, para poder deixar com o Banco Central e o Ministério da Economia assuntos relevantes à economia nacional. Temos aí, portanto, o Brasil agora, onde a maconha até 40 gramas poderá ser tomada pelo consumidor, e a Bolívia, nossa vizinha, à beira de mais um golpe de Estado pelas Forças Armadas querendo depor o atual presidente da República. É possível que no Brasil se mantenha a democracia, que foi redescoberta em 1985 e de lá para cá tem sido duradoura e franca com a participação dos brasileiros, dos militares e dos civis. Precisamos ter ordem no Brasil e democracia. Agradeço e um abraço a todos os telespectadores da TCM de uma maneira geral.